O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós tivemos, graças a Deus, na nossa peregrinação, um dia muito cheio. Saímos de casa, rezamos o terço no ônibus, fomos para o Monte das Oliveiras, chegamos lá no Monte das Oliveiras, fomos na igreja do Pai Nosso, rezamos o Pai Nosso. Ali fomos convidados a pedir a Deus a graça de que a oração ela se torne algo como um desejo dentro de nós, mas não apenas uma prática pela prática, porque os apóstolos sentiram a necessidade de rezar. Depois nós descemos, vindo para o Monte das Oliveiras, porque nós estávamos bem no topo do Monte das Oliveiras. Atrás está a cidade de Betfagé e também a cidade de Betânia. Está tudo ali do lado. Rezamos, saímos e fizemos aquele percurso que nós celebramos no dia do Domingo de Ramos. Aí eu falei para vocês, olha, ali do lado está o lugar onde Jesus subiu ao céu, que ficou a marca dos pés dele. E aqui atrás, em Betfagé, está o lugar onde Jesus subiu em cima da mula lá, do burrinho. E ele desceu com o povo aclamando, Hosana, o filho de Davi. E nós descemos, e ali eu falava para vocês, no dia do Domingo de Ramos, quando vocês estiverem participando da celebração, lembrem-se desse lugar. Depois nós chegamos e tivemos uma vista panorâmica da cidade antiga de Jerusalém. Depois nós voltamos, descemos, continuamos a descida, que é a mesma descida que Jesus fez. Fomos lá naquela igreja onde Jesus chorou, Dominus Flevit. Olhamos lá, aí ali foi indicado todo o percurso que Jesus fez do sofrimento dele, lá com a igreja da dormição, o cenáculo, o Galicanto, o Vale do Cedron. Depois Jesus que foi ali para aquela igreja ali embaixo, onde tem a igreja das nações, que é a igreja do Getsemane, onde ele suou sangue. Nós entramos naquela igreja, vimos lá, estava tendo uma celebração de uma missa, rezamos ali um pouco, saímos. Agora, na parte da tarde, fomos na casa de Nossa Senhora, onde ela nasceu. Depois fizemos toda a Via Sacra. Agora nós estamos aqui na Igreja dos Maronitas celebrando essa missa e depois nós vamos voltar lá para o Santo Sepulcro para nós vermos com os nossos próprios olhos o lugar onde Jesus morreu e depois onde ele foi colocado no sepulcro e aonde aconteceu a ressurreição de Jesus. E por graça de Deus, o evangelho de hoje é justamente esse.
ali na igreja onde Jesus chorou, Dominus Flevit. Ele olha para Jerusalém. Vocês conseguem agora trazer à mente? Conseguem lembrar, né? Ele olha para lá e ele vê a cidade de Jerusalém e vê o templo. E aí ele diz: se tu também compreendesses hoje o que te poderia trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Então, Jesus agora, ele está cada vez mais se aproximando de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ali ele chora. Chora porque eles não compreenderam, não quiseram aceitá-lo como o Senhor, como o Messias esperado. E ali Jesus chora. Os outros evangelistas, Jesus fala bem assim nessa passagem: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E aí Jesus faz uma profecia: vocês não quiseram me receber, vocês fecharam o coração. Eu fiz milagres, eu fiz curas, eu ressuscitei pessoas, eu fiz tudo como estava escrito no Antigo Testamento. E vocês não me aceitaram? Então, dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. E aí agora Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém, que vai acontecer nos anos 70. O governador, o general Tito, entra em Jerusalém e destrói tudo. Tanto que lá em Roma tem o Arco do Triunfo, onde mostra lá o general Tito trazendo a menorá nas mãos, para mostrar que foi destruída Jerusalém. Só que a preocupação de Jesus não é tanto por essa destruição de uma guerra onde muitas pessoas acabam morrendo. Não é que ele esteja com apatia em relação a isso. Mas é uma outra preocupação de uma destruição, que já não é a destruição da cidade, do templo, mas a destruição da alma. Essa é a preocupação de nosso Senhor. Ele chora por causa disso. Foi dada todas as oportunidades necessárias para que as pessoas pudessem se converter, para que elas pudessem mudar de vida, e elas não quiseram mudar de vida. E aí Jesus chora pela perdição dessas almas. Vocês veem como é que fica o coração de Deus diante das pessoas que fecham o coração? Deus chora. Chora porque são almas perdidas, não se salvarão. Lá no passado, eu vou dizer até no nosso presente, Jesus chora. Talvez ele tenha chorado por você, por um determinado momento da sua vida, aonde você estava com o coração fechado e não queria saber de Deus. Mas graças a Deus um dia você mudou de vida. E hoje você já não é mais aquela pessoa que faz Jesus chorar. Mas é a alegria dele. Bendito seja Deus se você é a alegria de Jesus. Quando é que nós somos a alegria de Jesus? Quando nós não caímos em pecados, principalmente nos pecados graves. Nós somos a alegria de nosso Senhor. Mas quando nós caímos e nós
nos confessamos, então nós nos tornamos a alegria dele, porque assim ele nos perdoou. Então você é a alegria de Jesus, precisa ser a alegria de Jesus. Mas pode ser que lá na sua casa tem aqueles que entristecem o coração de Deus. E que Jesus chora porque eles não querem abrir o coração. Estão numa vida errada. E até se ofende quando você se dirige a ele para falar, vem para a igreja, reza, procure Deus. Se ofendem e não querem saber. Se tornam justamente isso, a tristeza de Deus. Ali naquela igreja que nós vimos de manhã, Dominus Flevit, é o lugar aonde nós choramos com Jesus por aqueles que não querem saber de Jesus. Pedindo a Deus a graça, pedindo a Ele, pedindo a Nossa Senhora que um dia eles possam abrir o coração e se voltar. Porque a questão, que essa é a questão, que nós cada vez mais, nós precisamos pedir a Deus a graça do entendimento. Não é somente a questão da morte pela morte, é a morte sem Deus. Morrer sem Deus, morrer sem uma vida em Deus, significa perdição eterna. O choro de Jesus é esse. Tem aparições de Nossa Senhora que ela também aparece chorando, não é? Não é simplesmente a guerra pela guerra. Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, Lúcia diz que ela apareceu muito séria. Não apareceu sorrindo, não. Muito séria. Por causa de tantos pecadores que não estavam se salvando. Então o choro, quando Deus chora, não é pela questão simplesmente relacionada a esse mundo. O que está em vista é o futuro, é a salvação. Então depois dessa via sacra, e depois, daqui a pouco nós iremos, se Deus quiser, já vou acabar a missa para não demorar muito, para nós irmos lá no Santo Sepulcro e vermos o lugar também onde Jesus ressuscitou. Vamos lá e pedir a Deus, Senhor, salva a minha família, salva os meus, que os meus não se percam. Que essa via sacra que nós fizemos hoje, todo esse sacrifício, tudo que nós rezamos, possa dar lucros de salvação, de perseverança, tanto para nós, porque aí entra o cuidado que nós precisamos ter, porque vocês sabem que nem todo mundo persevera. Começa e na caminhada se desvia. Então, primeiro, para que nós sejamos perseverantes até o fim e pedir que os nossos se convertam e perseverem até o fim. Não há alegria maior no céu do que quando um pecador se arrepende. É prejuízo no inferno. É prejuízo para o inferno quando um pecador se arrepende. E é lucro no céu. Então, que a nossa vida, que as nossas orações possam fazer com que as pessoas, elas possam mudar de vida. Que a nossa vida com Deus. Eu vou terminar lembrando aqui de um fato que aconteceu comigo lá no santuário. Eu tinha acabado de atender as confissões. Nesse momento, como sempre, o Zé também estava na hora. Eu estava vindo do santuário e indo para o restaurante lá, né? O nosso, como é que dá o nome? Nosso refeitório. A gente vinha andando assim, de repente passou um homem. Ele olhou para mim e eu, como eu já tenho esse hábito, né?
Eu nem espero as pessoas dizerem assim, a sua bênção. Eu já digo já, Deus te abençoe. Eu fico vendo o pessoal dando boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para o padre, né? Na verdade, quando a gente encontra o padre, a gente já deveria, a primeira coisa que a gente deveria dizer para eles é: Padre, sua bênção. Porque nós fomos ordenados para isso, para abençoar. Bem, se ele não quiser dar a bênção, não se preocupe não, mas você já pediu, se não vai para ele, vai para você. Eu lucro para vocês do mesmo jeito. Aí eu passei e falei assim: Deus te abençoe. Só isso que eu falei. Fui embora. Aí eu voltei, porque era lá que eu atendia as confissões no santuário. Nesse tempo era no santuário que estava tendo. Aí eu estou lá. De repente aparece um homem lá. Né? A gente tem aquele véu, a gente não vê, não sabe quem está lá. E o homem chegou, se ajoelhou lá, começou a falar os pecados dele. E dentre as coisas que ele falou, né, que eu não vou ficar falando o pecado dele, ele apenas disse assim para mim: Padre, eu estava vindo do carnaval. A minha mãe tinha dito para mim: meu filho procura uma igreja, meu filho vai não sei o quê. E não, eu queria no carnaval. Então ele estava vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. E quando ele estava vindo na Dutra, ele viu lá o santuário do Pai das Misericórdias. Então, não sei se pela influência do que a mãe estava falando, ele acabou entrando, né? E foi lá e deu uma olhada assim e saiu. Então foi na hora que nós nos cruzamos. Ele estava indo para o banheiro. Aí quando eu disse: Deus te abençoe, e fui embora, ele disse que eu olhei nos olhos dele, eu não lembro de ter olhado, eu só falei: Deus te abençoe, normal. Ele foi para o banheiro e disse: por que aquele padre falou aquilo? Deus te abençoe. Por que ele falou Deus abençoe? Aquele olhar daquele padre, por que aí ficou aquele... eu tenho que... eu vou me confessar. Eu não posso voltar para minha casa sem me confessar. Provavelmente ele lembrou do que a mãe dele tinha falado também. Aí ele foi lá e se confessou, falou os pecados dele. E voltou e foi para São Paulo, confessadinho, só por causa de um Deus te abençoe. Festa no céu. Uma conversão aconteceu naquele momento. Aquele que Jesus chorou aqui, agora Jesus se alegra. Peço a Deus que Ele continue perseverando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.